Rhythm taking control, chasing dreams. Heartbeat sing, we're one. Heartbeat sing. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Alisson Santos, do Polêmicas Filosóficas e do Nodual. Como vocês já sabem, no meu canal vocês encontram as informações dos mais variados e diversos assuntos, tais como relacionados à história, à filosofia, à ciência, à cultura, música e atualidades. Então venha comigo nessa incrível jornada. Se você ainda não é inscrito no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Hoje eu irei apresentar para vocês um resumo do livro intitulado Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, de autoria do jornalista Rubens Valente. O livro oferece uma contribuição de inestimável valor para o entendimento das relações entre o regime militar e os povos indígenas, assim como nos permite refletir sobre a continuidade da violência civil e estatal contra os povos originários e a persistência do pensamento autoritário em um regime supostamente democrático. O livro ecoa em seus 27 capítulos um grito de denúncia. O genocídio continua. O jornalista Rubens Valente articula a análise de uma vasta documentação mantida sob sigilo pelos órgãos do poder público, com depoimentos de indígenas, de missionários, de militares e servidores da FUNAI. O autor põe abaixo a falácia de que teria havido uma graduação da violência na ditadura brasileira, fruto de uma investigação jornalística ímpar, ancorada em milhares de documentos e fontes cuidadosamente apuradas. O livro registra, detalha e comprova centenas de mortes de indígenas entre os anos de 1964 e 1985. Valente revela a trama de relações que culminaram nos desfechos obscuros e cruéis das operações do regime militar, que, sob o argumento de proteger, acabou assassinando e destruindo. Todavia, o livro também disponibiliza um panorama mais complexo do que uma análise superficial do período. Isto porque a atuação dos sertanistas, servidores da FUNAI, encarregados de estabelecer contato com povos indígenas isolados, foi muitas vezes fundamental para evitar o etnocídio. Aos sertanistas se somavam os missionários, os evangélicos e católicos, que de modo igualmente controverso empenhavam-se tanto na evangelização dos índios quanto na defesa dos mesmos, ora em consonância com os interesses do regime militar, ora em disputa com as políticas estatais. Missionários e sertanistas viviam sob o risco iminente de morte nas tentativas de contato com as populações indígenas isoladas, mas eles também eram ameaçados e perseguidos ao contrariar os interesses de grandes empresários do agronegócio e também das nossas autoridades, tornando-se alvo de serviços de espionagem estruturado, tecnologias estatais. Alguns desses homens e mulheres viram suas vidas se entrecruzarem com dezenas de mortes estranhas e trágicas e de farsas montadas pelo regime com o objetivo de tentar silenciar os descontentes e também desinformar a opinião pública. O jornalista relata que desde 1965, o contato entre expedicionários do Serviço de Proteção do Índio com diversas tribos provocou inúmeras mortes, ocasionadas pelas doenças que estes profissionais traziam para as tribos visitadas. Ou seja, sem saber, eles levavam o próprio extermínio para estas populações. Em um relato, chegou a se afirmar que apenas uma visita a uma tribo chamada Xicrim da região do Bacajá ocasionou a morte de 60 índios.
Relações conflituosas marcaram a relação do regime militar com os povos indígenas na ditadura civil-militar. Houve um desprezo demonstrado pelo Estado em relação às mortes causadas pelas epidemias de gripe, de sarampo, tuberculose, malária, coqueluche aos povos originários. A história novamente e infelizmente os colocou entre os protagonistas de uma nova ofensiva, capitaneada por uma ditadura civil-militar que pretendia reformular a política de valorização econômica da Amazônia. O resultado dessa política foi a criação de um cenário de sadismo devastador. 108 índios Paracanã mortos nas obras transamazônicas, 66 Araueté mortos em um deslocamento forçado que consistiu em uma caminhada de 17 dias na selva, mais de uma centena de índios Panará mortos na construção da BR-165 e da BR-080, no mínimo 240 índios Atraori mortos na construção da BR-174. Entre os Yanomamis, em uma única aldeia morreram 68 índios, a metade daquele grupo. Ademais, os índios que habitavam áreas onde haveria a criação de unidades produtivas, a abertura de estradas, o escoamento da produção com vistas estratégicas eram removidos e deslocados forçadamente para áreas como o Parque Indígena do Xingu. Órgãos de proteção oficial dos indígenas se transformaram em uma máquina de concessão de certidões negativas, declarando a inexistência de diversas aldeias e liberando terras ao agronegócio. Mas como se isso não fosse o suficiente, usurpar, destruir, matar, o regime chegou ao cúmulo de criar uma guarda rural indígena, a GRIM, e um reformatório conhecido como CRENAC. A primeira tinha o suposto objetivo de defender aldeamentos contra abusos e impedir que os silvícolas também praticassem crimes. No segundo, que em nada se diferenciava de uma prisão, os índios presos não tinham documentos nem a causa declarada da punição que lhes estava sendo imposta. O livro Os Fuzis e as Flechas não se resume aos casos de violência perpetrados contra os índios na ditadura. São descritos atos de resistência indígena e de personagens que a eles se aliaram para exigir uma mudança radical na política indigenista. Surgiram assembleias indigenistas, a atuação de lideranças e o apoio fundamental do Conselho Indigenista Missionário, dos indigenistas e dos antropólogos que, juntos, lutaram contra um projeto que pregava a emancipação dos índios com o evidente propósito de usurpar os seus direitos e também os seus territórios. Entre os índios, destacam-se as vozes de Mário Juruna, o primeiro a ser eleito ao Congresso Nacional, e do Guarani, Marçal de Souza, ou Tupãí, cuja história se reflete no destino atual de crianças Guarani e Kaiowá que, sob a alegação de que a pobreza das famílias as impediria de criar os próprios filhos, continuam a ser removidas de seus próprios lares e entregues a orfanatos e instituições de acolhimento em Mato Grosso do Sul. Vale mencionar que entre as décadas de 70 e 80, o protagonismo dos índios começou a produzir vítimas entre seus próprios líderes. Diversos caciques foram assassinados, os criminosos não foram localizados e aqueles que foram suspeitos, infelizmente, foram absolvidos. Valente também denuncia a existência de uma política de extermínio que percorreu a história brasileira, da colônia à república, onde sempre se tentou manobrar o destino das populações indígenas pelo extermínio puro e simples, pela proteção física para a posterior assimilação. Com o fim da ditadura,
Valente alega que houve o crescimento e consolidação do movimento indígena em todo o país. Suas formas de resiliência e também de resistência os fizeram retomar territórios e crescer populacionalmente. Ao contrário do que algoravam antropólogos e indigenistas, os povos indígenas não foram extintos e tampouco assimilados. Os povos originários carregam em seu próprio sangue as marcas da resiliência, da resistência, pois todos eles são sobreviventes do genocídio que se iniciou a eles há 5 séculos atrás. A tentativa da ditadura de impor aos índios um novo apocalipse se confrontou com povos que se tornaram especialistas em fim do mundo. Afinal, desde 1500, os seus mundos continuam a desmoronar. A cada nova violação de seus direitos originários e constitucionais, no assassinato de suas lideranças e na destruição dos lugares que habitam. Suas formas de resistir, de resistência, reverberam até a atualidade. Temos observado um grande aumento expressivo de indígenas no ensino superior, o reconhecimento de seus intelectuais, de seus artistas, de seus escritores, a consolidação de movimentos, organizações e assembleias indígenas e a participação de suas lideranças em instituições internacionais de promoção e defesa dos direitos humanos. Vimos até mesmo uma mulher indígena, Sônia Boni Guajajara, se candidatar à vice-presidência da República. Se os resquícios da ditadura civil-militar brasileira e de seu autoritarismo insistem em permanecer no presente, os índios continuam a ocupar o seu lugar no presente e no futuro, e a sua luta continua a nos inspirar e nos ensinar a resistir. Eu espero que tenham gostado deste breve resumo que lhes apresentei. Vale destacar que, caso tenha se interessado pelo assunto e desejem se aprofundar nele, vale muito a pena ler o livro completo, que conta com 736 páginas. Desde já, eu agradeço a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo para apoiar o meu trabalho, para que eu possa continuar produzindo conteúdo aqui neste ambiente. Desde já, eu desejo a todos um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Rhythm taking control, chasing dreams. Heartbeats sing, we're one. Heartbeats sing, we're one. Dance like